Muita gente faz o pão de rosas com água morna. Isso daí eu já vi, já procurei várias receitas e a maioria, tanto é até mesmo com os meus alunos, às vezes eu chamo eles, bora desenvolver a tua receita, traz para cá e a gente vai desenvolvendo, né? O que eles estão... Na verdade, não é a receita do aluno, é a receita que o aluno se encaixa com aquela técnica dele, ele gosta e ele vê que dá certo. Beleza, só que eu percebo que muita gente utiliza realmente essa água morna. O que a água morna vai fazer? A água morna, ela vai acelerar o processo de fermentação. O micro-organismo quer o quê? O micro-organismo quer comida, né? E ele quer condições ambientais para se desenvolver. Então, se eu dou aquela água morninha de uma boa sensação térmica, ele vai acelerar o processo. E é por isso que a massa, né, essa massa que ela diz, o pão cresce e depois ele murcha, justamente por isso. Porque quando fermenta, ele aumenta de volume. E aí, quando ele aumenta de volume, ele compromete a cadeia do glúten. Aquele glúten que estava se desenvolvendo para fermentar e segurar o volume da fermentação, ele se compromete, né? E aí ele começa a rasgar. É como se tu tem a sensação de que a massa começa a rasgar. Então, como a fermentação acelera, né, o pão cresce no momento que não era para ele crescer. Ou então, poxa, mas realmente ele cresceu só quando ele já estava crescendo. Só que a pessoa às vezes não percebe que ele já está desenvolvendo na mão, no momento da mistura. Então o ideal não é nem água em temperatura ambiente. O ideal é água gelada. É água gelada. Mas a água gelada vai retardar a fermentação. Mas a fermentação tu vai ter a certeza que o teu processo vai acontecer corretamente. Quando tu acelera a fermentação com água quente, tu não deixa o fermento agir como tem que agir, aí tu tem aquele interferente da massa rasgada, da massa pesada e do resíduo de fermento. Então, quando tu insistentemente, na nossa região, por exemplo, uma região extremamente quente, tu decide fazer pão com água morna, a probabilidade de dar errado é muito, muito, muito grande. Então, o meu conselho, se a sua região é quente, água gelada sempre, com gelo. O pão de qualidade, vamos analisar o nosso principal pão, o pão francês. Para mim, qual é o pão que eu gosto? Primeiro que eu gosto de pão bem moreninho, né? Então, já tem que estar bem assado. Aí você pode não gostar. Eu gosto de pão não muito com miolo, não muito cheio. Eu gosto daquele oquinho, porque dá crocância. Eu gosto de pão crocante, né? Então, tem gente que não gosta, tem gente que gosta da crosta mole, gosta com bastante miolo, né? E gosta dessa maciez, gosta às vezes até daquele pãozinho pesado, que a gente chama do pãozinho caseiro. Então, assim, é um pouco subjetivo essa questão da qualidade, né? Enquanto consumidor analisando. Agora, por exemplo, um profissional falando, um pão de qualidade, ele não tem que ter resíduo de fermento. Então, resíduo de fermento, né, é um ponto super negativo. Excesso de fermentação é um ponto super... As pessoas, assim, elas se admiram daquele volume. O meu pão vai ficar lindo e tudo. Só que se fermentou muito, tu vai ter o interferente da acidez. Por exemplo, tem pães que é super maravilhoso que essa acidez exista por conta de um processo de fermentação natural. Mas enquanto fermentação industrial, a acidez é um ponto super negativo. Se eu estou utilizando fermento biológico, né, industrializado, essa minha acidez, ela não vai acontecer, ela não deve acontecer excessivamente, né? Então, é outro ponto negativo. A massa, o pão com essa característica de muita fermentação e a acidez, ele também traz outro interferente, que é a massa, aquela massa que fica esfarelando, né? Tem gente que gosta. Então a massa fica um pouco mais desidratada e aí você tem uma massa que vai ficar, aquele pão que você come e forma aquela farofa na mesa, geralmente está relacionada a uma fermentação não controlada, né? Uma fermentação excessiva, de repente. E a forma de assar e resfriar o pão, né, também pode dar essa característica ao resultado final desse pão. Outro ponto também, né, que a gente também analisa muito no pão, além dessa questão do sabor, da crocância, que aí eu já falo que está relacionado principalmente aqui, as padarias elas trabalham com peso, né?
Então, quando tu não controla o teu processo, tu vai perder lá na pesagem. Porque se ela, na fermentação também, tu teve resultado de água, e essa água tu perde muito no momento de assar. Porque fermentação é o quê? Fermentação é um micro-organismo se alimentando como resultado gás carbônico e álcool e água. Né? Então, se tu tem uma fermentação muito excessiva, depois tu vai perder bastante água. E aí tu vais ter perdas, né? Porque a água no processo, ela é até um ponto positivo quando se trata de pesagem.